Debicagem, essa é uma prática muito importante e controversa na avicultura caipira, porque traz vários ônus, mas também bônus. E é isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, quais são os objetivos da debicagem, quais são os métodos e se eu devo ou não devo fazer para a avicultura caipira. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E já vamos direto ao assunto aqui, né? O que é a debicagem? Na verdade é a retirada de uma porção do bico da galinha. Aqui estamos considerando ou uma para ou um corte, que são coisas diferentes e a gente vai discutir. Mas é aparar, é tirar principalmente essa ponteira do bico da ave. Para que isso, né? Qual é o principal objetivo de fazer essa prática, esse manejo de debicagem? É para evitar o canibalismo. Canibalismo é um problema sério na avicultura caipira e meio incontrolável, porque ele pode ser derivado de vários fatores. Então, a ambiência pode desencadear um canibalismo, de repente está tudo normal, a temperatura legal, mas no Brasil a gente tem muita oscilação. Às vezes está muito calor de dia, esfria muito à noite, esquenta muito de dia. Essa oscilação na ambiência pode levar a um estresse e uma bicagem da pena. Isso é muito importante. A gente tem estágios de canibalismo. Muitas vezes o avicultor não identifica. Eu vejo que meus alunos mandam vídeos, imagens, falando: ó, que lindo, tá tudo muito bem, obrigado. Mas as costas das galinhas estão depenadas, né? Praticamente ali sem pena uma porção das costas. Isso já é um princípio de canibalismo, elas estão se bicando. Então sempre olhar e analisar, que já um primeiro insight sobre isso, a pena das aves, a plumagem. Se principalmente na porção de trás das costas, aquela pena está bem formada e ela está formada junto com toda a penugem da ave. Isso é muito importante, porque se você começa a ver princípios de bicagem, dá para interferir inicialmente sem ter prejuízo. O problema é quando essa bicagem de penas começa a aumentar e aí ela acessa principalmente a pele e aí essa pinça da galinha acaba machucando, fraturando a pele, que sangra. Esse sangue, gosto do sangue e também a cor chama atenção e aí galinha, né, vai tudo em cima e começa um princípio de canibalismo. Tem casos terríveis que levam à mortalidade de um grande número de aves. Aliás, comenta aqui para mim, deixa nos comentários se você já passou por algum problema de canibalismo no seu lote. Já teve canibalismo? Como você controlou? Comenta aqui para mim que é importante. Só que assim, como tudo, eu sempre falo na avicultura, tem os seus prós e contras e a gente tem que pôr na balança. Tem os seus bônus e os seus ônus. Existem várias vertentes e pesquisadores que reforçam a necessidade da debicagem. Aliás, em sistemas convencionais, galinhas criadas em gaiolas, pelo alto nível de estresse, não tem jeito, tem que fazer a debicagem, né? Tem que fazer do método que a gente vai mostrar aqui, inclusive, daqui a pouco. Porque, como eu disse, o canibalismo ele pode ser desencadeado por uma série de fatores, erros nutricionais. Então, às vezes, você tem erro na formulação de ração, pode levar a um canibalismo. Além do que eu comentei sobre flutuação de temperatura, temperatura muito quente pode desencadear um canibalismo. A gente ainda tem um canibalismo associado à genética, e aí é incontrolável. O que ela tem de herança, né, dos pais, das mães aí, pode ser uma propensão a levar ao canibalismo. Então isso pode ser desencadeado até por uma questão genética. Pode ser desencadeado por problemas acessórios, né? Por exemplo, ectoparasitas. Então você tem lá piolho, pulga. Se a galinha tá com piolho, tá com pulga, ela tá estressada e aí ela vai bicar a outra, né? Então vários fatores podem desencadear o canibalismo, taxa de lotação. Então, de repente, quando a gente extrapola muito a densidade de aves, isso pode levar a uma competição, a um estresse e ao canibalismo. Então, vários fatores podem desencadear o canibalismo e a debicagem é o método mais eficiente de prevenir esse canibalismo. Mas como eu disse, tudo tem a balança, os prós e contras. Tem pesquisadores que reafirmam aí que ele tem várias vantagens. Além da prevenção do canibalismo, a debicagem também diminui a seletividade, porque ela perde esse efeito de pinça e ela diminui a seleção dos ingredientes. Galinha gosta de grãos maiores, né, de granulometria maior.
Então a tendência é ela consumir, por exemplo, um milho. Se a gente deixa um milho mais graúdo, né, um milho com uma granulometria um pouquinho maior, e, claro, tem farelo de soja, tem núcleo, que são pós praticamente, né? Ela vai acabar dando preferência para consumir o milho e vai deixando para trás os outros ingredientes que são muito importantes para ela consumir. E aí, quando você faz a debicagem, ela também diminui essa seletividade e vai acabar comendo aí farelo de soja, núcleo, sem problema. E um outro ponto relacionado a isso é o menor desperdício, porque a galinha com a pinça ela tem a característica de jogar a ração para os lados. Quando ela está debicada, ela perde essa capacidade e evita o desperdício de ração. Agora, por outro lado, né, quando ela perde essa pinça, ela perde a capacidade de comer gramíneas, de comer pequenos insetos, de acessar as raízes das plantas. Então tem esse ônus dependendo da debicagem. Por isso que eu já coloquei aqui a para de bico versus corte de bico. Tem uma diferença e a gente tem que levar em consideração relacionado ao bem-estar animal, porque a controvérsia maior é que a gente está falando de um sistema que define o bem-estar animal, né? É o ápice aí do bem-estar animal. A avicultura caipira é conhecida pela expressão do comportamento natural dessa ave, pelo acesso à área externa, pelo consumo de gramíneas. E aí, se a gente tira essa função da galinha, perde essa característica. Debicagem está muito relacionado a isso. Por isso que cada caso é um caso. Quando a gente tem um número maior de aves, começa com 100, 200, vai ampliando para 300, 500 aves, não tem muito o que fazer, né? Porque é melhor prevenir do que ter problemas com canibalismo. Então, tem uma linha tênue mesmo entre bem-estar animal, entre a debicagem, entre linhas de pensamento e raciocínios diferentes, enfim. O que importa é respeitar todas as visões e definir cada caso como específico. Cada caso é um caso. Eu já tive milhares de casos que não debicaram e está tudo muito bem, obrigado. Mas às vezes já tive casos que não debicou e de repente deu um canibalismo, uma mortalidade excessiva e aí é um prejuízo enorme. Então depende muito do avicultor aí nesse sentido. Agora tem dois métodos principais de debicagem. Um deles, que está crescendo bastante, é o infravermelho feito no primeiro dia logo no incubatório. Esse método, esse manejo de debicagem está sendo muito bem aceito e muito bem requisitado, principalmente por contemplar mais as questões de bem-estar. Porque é por infravermelho, no primeiro dia, aquela ponta do bico ela tende a cair. E aí você tem, né, esse processo aí de apara do bico feito no primeiro dia de vida ainda no incubatório, sem grandes problemas relacionados ao bem-estar animal. Há ações, que a gente vai ver aqui, há métodos um pouco mais invasivos, que podem trazer inclusive problema para a criação. Então tem que tomar muito cuidado aí nessa execução do manejo. O problema é que ainda a gente não tem uma massiva utilização dessa técnica em incubatórios, não são todos eles que fazem. E uma outra coisa importante é que ainda tem avicultores reclamando de como vêm essas aves debicadas em infravermelho. Porque é uma máquina que você vai colocando as pintainhas e aí tem algumas pintainhas que não coloca direito, não tira o bico direito, outras tira demais, outras tira uma ponta, outra não tira, enfim. Então a uniformidade de debicagem fica comprometida, ainda não acertaram aí a mão para deixar perfeito esse manejo. Claro que tem os seus desafios quando a gente está falando em debicar em máquina com um dia de vida, apesar de ser infravermelho. Outro método mais utilizado, largamente utilizado na avicultura de postura, é o método que a gente chama de tradicional. É através da lâmina quente. E aqui vários pontos de atenção. Eu particularmente recomendo a utilização de maquinário específico. Tem bastante debicadores sendo vendidos hoje até um preço acessível. É bom ter na propriedade para quem for fazer a debicagem. Se não tiver acesso a uma equipe treinada, capacitada que faz isso na região, já existe isso em vários lugares do Brasil, equipes capacitadas, empresas que vão até a granja para fazer a debicagem das aves, cobram por pintainha, por ave debicada e vão até a propriedade, executam o trabalho, levam todos os equipamentos, todos os maquinários e acabam fazendo ali com uma equipe. É o melhor caminho se você tiver acesso. Se não tiver, é um debicador.
Tem vários alunos nossos, várias experiências que fazem a debicagem com outros equipamentos. Eu, particularmente, não recomendo, porque tem alguns desafios. Um deles é com relação à temperatura da lâmina, que tem que estar entre 550 a 700, até um pouquinho mais, aí 750 graus. Isso é muito importante. É importante porque esse método tradicional de lâmina quente, ela corta e cauteriza, ou corta ou apara, tira só a pontinha do bico e cauteriza. E muitos desses equipamentos que são utilizados não têm esse cuidado. Muitas vezes as lâminas elas não estão muito quentes. É importante que a lâmina fique cor de cereja, né? A lâmina tem que estar vermelha, cor de cereja. Aí você sabe que ela vai fazer um bom trabalho de corte e cauterização. Se ela não está com esse vermelho cereja pronunciado, a dificuldade de fazer a debicagem é eminente. Você pode ter problemas, por exemplo, essa imagem está relacionada a isso, a um corte que foi feito e não foi feita uma cauterização, machucou essa pintainha e aí que está a grande questão. Mau manejo de debicagem vai levar a sérias consequências que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Mas é importante que essa lâmina ela esteja a 700 graus para não só aparar, mas também cauterizar na hora esse bico. E existe uma recomendação, porque também tem aquela coisa que o bico volta a crescer, né? E aí a gente tem que fazer uma primeira debicagem com 7 a 10 dias de vida em média e uma segunda debicagem lá com 10 a 12 semanas, que é o repasse que a gente considera. Aqui que está a grande questão, muita gente só faz uma apara do bico com 7 dias de vida. Então deu de 7 a 10 dias de vida, faz uma apara do bico e se bem executado e claro, todos os outros manejos bem controlados, resolve o problema. Apesar de crescer o bico, ele não volta a ter aquela pinça, né, que pode machucar a galinha. E se você, mais uma vez, atende os requisitos de bem-estar, atende os requisitos de ambiência, de manejo, nutrição, é possível que não tenha problema. Porque, claro, o canibalismo ele é um comportamento anormal da galinha. Ela só vai desencadear esse processo de bicagem, de canibalismo, se alguma coisa estiver errada. Ou temperatura, ambiência, ou densidade, ou nutrição, manejo, enfim. E muitas vezes uma apara do bico com 7 dias resolve o seu problema. Já tem avicultor que prefere fazer esse processo 2 vezes durante a fase, né, o ciclo de produção, uma com 7 dias e uma com 12 semanas. Faz um repasse, aí dificilmente vai ter problema desse bico voltar a crescer para de fato machucar outra ave. Só alguns insights importantes sobre a debicagem, sobre o método, a prática em si. É importante que 2 dias antes você comece a utilizar uma vitamina com eletrólitos, como um Vitagold na água, né? Ou qualquer outro produto comercial que vai te trazer vitaminas, eletrólitos e dá uma olhadinha na vitamina K. Vitamina K é bem importante para regeneração, para recuperação, então é bom utilizar 2 dias antes e também depois continuar utilizando aí uma vitamina via água ou via ração. Assim como no dia do procedimento, também pode-se utilizar um analgésico, como uma dipirona. Coloca uma dipirona na água dessas aves, cuidado com o gosto, porque às vezes pode limitar o consumo de água, ou mesmo na ração, para poder fazer um processo que ela vai sentir menos. É claro que a debicagem é um processo invasivo, é um processo que dói, que machuca. Isso vai depender, é claro, do grau de debicagem que você vai fazer. Mas é importante monitorar e acompanhar. Porque a debicagem geralmente leva a uma diminuição no consumo no dia que ela foi feita, no outro dia também, e isso pode diminuir peso dessas aves, então tem que olhar o quanto que elas perderam de peso, quanto tem que buscar a recuperação desse peso, isso é muito importante. Monitorar e observar. Existe uma escala, um score de debicagem proposto aqui principalmente pela Human Farm, que é uma certificadora de bem-estar animal, que inclusive define score. Para a Human Farm, para você ter o selo de certificação de bem-estar animal, a debicagem não pode passar de 2,25. E aqui eles têm, né, de 0 a 5 a nota. Como tem que estar o bico dessa ave, qual é a nota dessa galinha. Então 0 é quando a ave não foi debicada.
Um é a para do bico, foi o que a gente comentou, muitas vezes só na parte superior, só para tirar aquela pinça, faz um cortinho ali, uma para, né, desse bico, que é diferente de cortar o bico. Esse é o estágio 1, ideal aí. Estágio 2 já começa a avançar, né? No estágio 2 é quando mais de 3/4 do bico permanece, sendo a parte superior e inferior uniforme. E aí vai avançando, né? 3, 4, 5. Quando a gente chega na escala 4, na escala 5, é um problema sério. O corte foi muito profundo, foi feito de maneira errada, muitas vezes com desequilíbrio entre tamanho da parte superior e da parte inferior, e aí leva a consequências extremamente negativas. Diminuição do consumo de ração, vai diminuir o desempenho dessas aves, você pode ter sérios problemas relacionados à má debicagem, à má condução desse manejo. Por isso a equipe treinada é muito importante. Então falar em debicagem é uma linha tênue, né? Se eu não faço, eu corro o risco de ter uma bicagem de penas, desencadear um canibalismo e um problema sério. Se eu faço de maneira errada, eu também corro o risco de diminuir consumo, afetar, estressar essa galinha e pode levar inclusive esse lote ao estresse extremo e até à morte. Então é um manejo muito importante de ser pensado e executado, tem que ser feito da maneira correta para não ter dor de cabeça para ambos os lados. Beleza? Espero ter contribuído um pouquinho sobre esse assunto da debicagem. Se você curtiu esse conteúdo e gosta dos conteúdos da escola, não deixe de dar aquele joinha que é muito importante pra gente. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se você acompanhou esse vídeo até o final e não é inscrito, por favor, se inscreva, que é muito importante. Toda segunda e quinta, às 7 horas da noite, tem vídeo novo. Até o próximo, um grande abraço!